pessoal, eu sou Renata Vieira e faço parte do time de artesãos da Círculo. Hoje eu tô aqui no canal da Círculo para a gente fazer juntos uma aula que eu preparei com muito carinho para você. Se inscreva no canal, aperta o sininho para você receber todas as novidades que passam por aqui. Compartilhe esse vídeo à vontade e deixa seu joinha para mim. Vamos lá começar. A peça de hoje é esse colete em tricô. Ele tá no tamanho G, tá? Vou passar para vocês aqui as medidas. Largura, aproximadamente 48 centímetros. E comprimento, 45. É uma peça curta para ser usada por cima de uma camisa. A gola dele é alta justamente para encaixar embaixo da camisa, tá? Ó, bem flexível, muito confortável. É uma peça fácil, mas a pessoa precisa ter noções básicas no tricô. Esse aqui é o nosso terceiro novelo, nós vamos usar 3 novelos do fio lúdico, então sobra bastante do terceiro novelo. Se você quiser fazer uma peça um pouquinho mais comprida, você tem material para isso. O nosso ponto fantasia, ele é múltiplo de 3. Então, se você quiser aumentar ou diminuir, você adiciona 3 pontos ou você diminui 3 pontos, tá? Uma peça bem tranquila de tecer, frente e costas são iguais na questão aqui de carreiras e pontos, mas não nas cores, ó, porque o fio formar essas listas assim aleatórias e a beleza tá exatamente aí. Olha que lindo! Então, vamos lá começar a nossa aula. Na peça de hoje, vou trabalhar com fio lúdico, novidade, faz parte da coleção de 2025. Essa cor maravilhosa é a Chuva de Pétalas, número 8523. Eu tirei esse novelo aqui do rótulo para você ver o tanto que ele é fofinho. Parece até que ele é maior do que esse, né? Mas o rótulo aperta aqui, ó, ele é bem macio, ele tem uma espessura média e deixa a peça bem leve. Todo colorido e esse efeito forma listras nas peças. A cartela do lúdico possui 8 cores diferentes. Ele tem 145 metros, 100 gramas e a tex dele é 689. 65% algodão e 35% acrílico. É um fio para você trabalhar em várias estações. Para tecer, vou usar agulha de tricô 8 milímetros. Tanto faz a circular ou a reta, tá? Você pode usar qualquer uma das agulhas, desde que sejam 8 milímetros. Vamos precisar de fita métrica, tesoura, agulha de tapeçaria para costura e 2 marcadores. Nós vamos começar colocando 73 pontos na agulha. O nosso ponto fantasia, ele é múltiplo de 3 e eu vou utilizar 2 pontos de borda de cada lado. Então, vão ficar 2 pontos de borda, 69 pontos e 2 pontos de borda no final. Então, 73 pontos. 73 pontos, a gente vai começar a peça de baixo para cima e aqui a gente vai fazer um ponto barra 1 por 1. Por 12 carreiras. Então, vamos fazer um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô até o final. Se você tá estranhando o jeito que eu pego na agulha, eu vou te dizer que eu estou trabalhando aqui a forma continental de tricotar. Você pode fazer os pontos do jeito que você já tem costume, porque o resultado é o mesmo, tá? Então, aqui a gente vai seguir fazendo um ponto meia, um ponto tricô até o final. Estou chegando aqui no final da minha carreira, ó, coloquei um tricô, um meia, um tricô e o último ponto em meia. Vou virar o trabalho e vamos fazer os pontos conforme eles se apresentam. O primeiro pontinho aqui, ó, tá em tricô. O segundo em meia, nós vamos fazer 12 carreiras do ponto barra, tricô sobre tricô, meia sobre meia. Essa é a minha segunda carreira, eu volto agora com 12 carreiras prontas.
Terminei as 12 carreiras e eu tenho uma borda de 8 centímetros. Agora, a gente vai começar a trabalhar o ponto fantasia. E para isso, a gente vai usar os marcadores para separar os pontos de borda. São 2 anilhas que eu coloquei aqui, ó, um pingentinho, tá? Você vai colocar uma anilha, ó, do tamanho que passe ali confortável na sua agulha. Essa minha anilha aqui é de 10 milímetros. Ela tem 1 centímetro, mais ou menos. Agora, a gente vai começar, então, a subir o corpo do nosso colete. Eu vou fazer 2,6 de borda. Se você quiser, pode fazer 2 pontos em tricô, tá? O resultado vai ser o mesmo. Então, toda vez que eu for fazer borda, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos em meia. E vou colocar o meu marcadorzinho aqui. A partir de agora, eu vou trabalhar o ponto fantasia do meu colete, que é super fácil. Nós vamos pegar aqui por trás 3 pontos juntos, não vou tirar aqui da agulha da esquerda, tá? Trago uma laçada por dentro dos 3 pontos, uma laçada por fora e de novo, dentro dos 3 pontos, trago mais uma laçada. Então, eu fico com 3 laçadas na agulha da direita e só aí eu solto os 3 pontos da agulha da esquerda. Ou seja, não fiz aumentos e nem diminuição. Ao final aqui, vai ficar com a mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer isso até que me restem 2 pontos lá no final, que são os pontos de borda. Então, vamos repetir. Pego 3 pontos, não tiro da agulha da esquerda, trago uma laçada por dentro dos 3 pontos, uma laçada por fora, mais uma laçada por dentro dos pontos, e aí sim solto, tá? Vamos mais uma vez. Passo a agulha aqui por dentro de 3 pontos por trás, ó, tá vendo? Trago uma laçada, uma por fora e mais uma por dentro. Aí, solto os pontos da agulha da esquerda. Você vai fazer isso até chegar lá ao final da carreira. Essa daqui é a carreira número 1 do ponto fantasia. Eu vou chamar isso aqui, ó, de estrelinhas, tá? Porque ele vai ficar com um desenho bem parecido de estrelinha. Então, vamos fazer só mais uma vez para reforçar. Passo a agulha aqui por dentro de 3 pontos, ó. Trago uma laçada por dentro, uma por fora, mais uma por dentro, e aí sim, derrubo da agulha da esquerda. Estou chegando aqui no final da carreira, vou trabalhar 3 pontos aqui, para formar minha última estrelinha. E vão sobrar 2 pontinhos para fazer a borda. Coloco aqui o meu marcador e faço 2 pontos em meia para formar a borda. Viro o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar a carreira número 2, é o avesso da minha peça, e todas as carreiras pares a gente vai trabalhar em tricô, todos os pontos, menos da bordinha, tá? Então, aqui, ó, começo com 2 pontos em meia de borda, mudo o marcador de agulha, e como eu tô na carreira número 2, avesso todos os pontos em tricô, até chegar lá no final do marcadorzinho. Vai pegando com cuidado aqui, ó, um por um. Tô chegando aqui no final da carreira, pegando os meus 3 últimos pontos aqui da estrelinha. Esses pontos você vai pegar um por um, tá? Não vai pegar mais pontos juntos. Mudo o marcador de agulha, então, esses 2 pontinhos de borda,
eu trabalho em meia. Vamos virar o trabalho. Agora, vamos para a carreira número 3. Os 2 primeiros pontos, meia em borda, que vocês estão vendo o marcadorzinho batendo na mesa. Mudo o marcador e agora a carreira número 3, você vai fazer todos os pontos da carreira em meia até o final. Encontro vocês lá no marcador no final da carreira. Ao final da carreira, você vai mudar o marcador de lugar, vai trabalhar os 2 pontos em meia de borda. Viramos o trabalho, esse é o avesso, e aqui nós faremos todos os pontos centrais em tricô. Nós vamos fazer uma sequência de 8 carreiras. A gente vai fazer agora a carreira número 4. Os 2 primeiros pontos em meia, porque são borda, muda o marcador, todos os pontos em tricô. Essa é a carreira número 4. Encontro vocês lá no final. Chegando aqui ao final da 4ª carreira, muda o marcador de agulha e trabalha os 2 últimos pontos em meia. Vira o trabalho, esse aqui é o lado direito, ó. Olha como tá ficando bonito, gente. Tá vendo? Parece umas estrelinhas e fica bem marcado, bem vistoso. Mesmo com fio coloridinho, esse ponto fantasia se destaca bem. Vamos para a carreira número 5. Lado direito, todos os pontos em meia. Então, os 2 primeiros, que são em borda, já são em meia mesmo. Muda o marcador de agulha, segue trabalhando todos os pontos em meia. Essa é a 5ª carreira. Eu vou passar com vocês todas as 8 carreiras. Todos os pontos em meia, eu retorno com vocês no final da carreira. Chegando ao final, a mesma coisa, muda o marcador, trabalha os 2 últimos pontos em meia. Vamos virar o trabalho, avesso, carreira número 6, os 2 primeiros pontos em meia, muda o marcador, todos os pontos centrais em tricô. Encontro vocês no final dessa carreira. Estamos tecendo a carreira número 6, avesso do trabalho. Olha só, gente, avesso. Chegando ao final, muda o marcador, 2 pontos, meia de borda. Viramos. Deixa eu mostrar o desenho, como é que ele vai ficando. Então, a gente tá afastando aqui, ó, da estrelinha, porque a gente vai formar outra estrelinha. Mas vamos fazer a 7ª carreira, lado direito, todos os pontos em meia. Então, vamos lá. Borda, 1, 2 meias, muda o marcador, ponto meia até o final. Essa é a 7ª carreira. No final da 7ª carreira, muda o marcador, 2 pontos em meia de borda. Agora, vamos para a última carreira, avesso do trabalho, os pontos centrais em tricô. Os 2 primeiros em meia, muda o marcador, todos os centrais em tricô. Encontro vocês no final dessa carreira, que é a última da sequência do ponto fantasia, que é composto por 8 carreiras. Todos os pontos em tricô nessa 8ª carreira.
Tô chegando aqui no final da nossa 8ª carreira. Passa o marcador 2,6 de borda. Olha lá, pessoal, agora nós vamos repetir essas 8 carreiras por mais 2 vezes. Só para reforçar, eu vou fazer com vocês aqui, ó, novamente a carreira número 1, que é a carreira de estrelinha, tá? Então, vamos lá. 2 pontinhos aqui, meia de borda. 1, 2. Muda o marcador. Só tirar ele aqui. Agora, a gente começa a montar as estrelinhas. Passo a agulha por dentro de 3 pontos. Trago aqui, ó, uma laçadinha por dentro. 3 pontinhos. Uma laçada por dentro, uma por fora, mais uma por dentro. Solto os pontos da agulha da esquerda. De novo, 3 pontos. Uma laçada por dentro, uma por fora, mais uma por dentro, solto os 3 pontos da agulha da esquerda, tá? Esse aqui é o ponto número 1 da sequência de 8 carreiras. Essa é a única carreira que tem alguma coisa diferente. Depois, as outras, você vai trabalhar todos os pontos em meia ou em tricô, tá? Meia no direito, tricô no avesso. Eu vou acompanhando aqui com vocês até o final, olha, de 3 em 3, tá? Para formar a nossa segunda carreira de estrelinhas. Tô chegando aqui no final da carreira número 1, a carreira de estrelinha, pegando os 3 últimos pontos. Tem que fechar certinho, tá? Se não sobrarem aqui, ó, 3 últimos pontos, porque você fez alguma coisa errada, ó. A gente vai pegando de 3 em 3, aqui os 2 últimos de borda, e a gente fechou a primeira carreira. Vou mostrar para vocês como é que vai ficando. Agora, a gente vai repetir essa sequência aqui, ó. Eu vou falar aqui para vocês, porque a única carreira diferente é essa número 1. A carreira número 2, você vai virar o trabalho, voltar todos os pontos em tricô. A número 3, todos os pontos em meia. A 4, volta tudo em tricô. A 5, todos os pontos em meia. A 6, volta em tricô. A 7, tudo em meia. E a 8ª, volta em tricô. Chegou na 8ª, repete a estrelinha e começa tudo de novo. Então, eu acabei aqui, ó, antes da estrelinha, essas 8 carreiras, um desenho. Eu já fiz aqui a carreira número 1, vou completar as 8 carreiras, formar o segundo e depois o terceiro desenho, tá? Então, eu volto com 3 desenhos, com 3 sequências de 8 carreiras, pra gente ir para a próxima etapa. Todos os 2 primeiros pontos e os 2 últimos, você vai trabalhar sempre em meia, independente de estar no direito ou no avesso, porque a gente tá formando aqui a nossa bordinha, tá? Pessoal, voltei aqui na carreira número 2, que tá no avesso, só para reforçar mais uma coisa importante. Quando a gente estava montando aqui a estrelinha, nós pegamos 3 pontos, né? Fizemos uma laçada por dentro, uma por fora e uma por dentro. Quando você for trabalhar aqui, ó, a carreira número 2, você vai pegar um por um, tá? Eles vão estar aqui, ó, juntinhos, mas você vai pegar um por um, trabalhar em tricô. Não pode faltar nenhum pontinho, porque senão a gente não consegue formar a estrelinha lá na próxima sequência do ponto fantasia, ó. Então, você vai pegar um pontinho de cada vez. Dessa forma, a gente abre os pontinhos da estrelinha que a gente tinha pegado junto e forma esse desenho, tá bom? Agora, terminei as 3 sequências daquelas 8 carreiras, tem 3 desenhos completos. Vou passar para vocês as medidas, para vocês conferirem, né, com o de vocês. Olha,
Então, eu tenho uma peça que tá com 21 centímetros e a largura 47. A gente vai fazer diminuição agora para começar a nossa cava. Só que para isso, eu vou fazer a carreira de estrelinha, porque eu não quero começar a diminuição na carreira de estrelinha, eu quero começar na carreira de pontos meias, tá? Então, eu tenho aqui 8 carreiras completas, eu vou repetir a carreira número 1 de estrelinha. E a gente vai mexer aqui, ó, nas laterais para já começar o acabamento da cava, tá bom? Então, eu vou tirar os meus 2 pontos em meia, só que a partir de agora, eu vou ter aqui, ó, 5 pontos para a borda, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer os 2 que eu já tinha, vou tirar o marcador e vou acrescentar mais 3. Então, agora eu tenho 5 pontos de borda. Vou devolver o marcador para cá, tá? Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, quando eu acrescento, agora que eu acrescentei, quando eu acrescento aqui, ó, 3 pontos a mais na borda, eu acabo diminuindo uma estrelinha, tá? Que é essa daqui, ó, ela não vai existir mais. Então, essa primeira carreira não tem diminuição ainda, porque é a carreira da estrelinha, tá? Então, faço uma laçada por dentro, uma por fora, uma por dentro. Mesma coisa, não muda nada aqui na carreira de estrelinha. Só mudou que a gente aumentou a quantidade de pontos para a borda. Então, eu vou seguir fazendo a estrelinha até que restem aqui, ó, 5 pontos. Os 2 da borda, mais 3 aqui que antecedem o meu marcador, tá? Aqui, segue fazendo as estrelinhas. Uma laçada por dentro, uma por fora e uma por dentro. Sempre pegando 3 pontos juntos aqui por trás. Depois que você tirou as 3 laçadinhas, solta o ponto. Então, eu vou mostrar para vocês agora como fazer aqui no final da carreira. Essa última estrelinha, eu vou juntar com os pontos de borda. Então, eu vou fazer um ponto meia, o segundo, o terceiro. Eu vou soltar o marcador, vou devolver esses pontos aqui para a agulha da esquerda, só para eu colocar o marcador aqui, tá? Porque agora eu tenho 5 pontos. Eu vou devolver esses pontos que eu já teci. Eu só transferi eles aqui para essa agulha para colocar o marcador. E continuo, ó. Então, agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar 5 pontos de borda de cada lado. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Vamos conferir a quantidade de estrelinhas. No início da peça, a gente tinha 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 estrelinhas. Agora, aumentando a borda aqui, porque ela vai ser o acabamento da barra, a gente diminuiu uma estrelinha de cada lado. Então, eu tenho agora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 estrelinhas. Fiz a carreira número 1, vou voltar aqui fazendo a carreira número 2, toda em tricô, com exceção da borda. Então, vamos lá, só vou iniciar aqui com vocês. O marcador vai definir os pontos da borda, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos de borda, que aqui no meu caso, estou trabalhando em meia. Transfiro o marcador, fio para frente e trabalho todos os pontos em tricô. Na próxima carreira, a gente vai fazer uma leve diminuição na cava. Então, essa carreira agora, volta tudo em tricô, exceto nas bordas. Agora, eu vou finalizar a carreira com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Então, trabalhei todos os pontos aqui, ó, centrais em tricô, troca aqui o marcador de agulha e trabalha
os 5 pontos de borda, tá? Aqui no meu caso, estou fazendo 5 pontos em meia. Viramos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 carreiras de estrelinha com a borda aqui formando o acabamento da cava. Nós vamos trabalhar 3 carreiras com diminuições. Essa vai ser a primeira carreira com diminuição. Então, nós vamos começar aqui os 5 pontos de borda, porém, o último, a gente vai pegar 2 juntos, tá? Então, vamos lá, vou fazer 1, 2, 3, 4 meias, e eu vou trabalhar esses 2 pontos juntos, só que aqui, ó, vou ter que soltar o marcador, devolver esse pontinho pra lá. Tenho 4 pontos, o quinto e o sexto, eu vou pegar juntos em meia, ó. E aí, sim, eu vou colocar o marcador, tá bom? Então, você vai fazer a diminuição só na carreira do lado direito. Eu peguei 2 pontos juntos aqui, tenho 5 pontos de borda, mas eu fiz uma diminuição. Sigo aqui no meu lado direito, trabalhando todos os pontos em meia, volto com vocês lá no final dessa carreira, pra gente fazer a diminuição lá do outro lado também. Cheguei aqui no final da carreira para fazer a diminuição com vocês. Então, trabalhei todos os pontos, ó, tem um só aqui, tudo em meia, e eu vou trabalhar esse último pontinho junto com a borda. Então, eu vou tirar ele aqui, ó, só para soltar o marcador e vou botar ele na outra agulha, vou devolver o marcador para cá. Porque esse ponto eu vou trabalhar junto com a borda. Então, ele vai fazer parte da borda agora, ó. 1, mais os outros 4. 2, 3, 4, 5. Então, eu fiz uma diminuição de cada lado. Virou. Volto todos os pontos em tricô, sem fazer diminuição, sendo que as bordas não contam, né? Então, aqui você vai trabalhar normalmente os pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de borda em meia. Transfiro a agulha e trabalho os pontos centrais em tricô. E lá, no outro lado, trabalho os pontos de borda normalmente em meia, tá? Eu vou voltar no início da próxima carreira pra gente reforçar a diminuição. Aqui todos os pontos avesso em tricô. Finalizei a carreira, vamos virar lado direito, fazer a segunda carreira com diminuição. Tá vendo agora, ó? A minha borda, ela tá bem maior do que essa daqui da lateral. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos, esse e esse aqui, ó, o quinto e o seguinte eu vou fazer juntos. Então, eu vou tirar só para liberar o marcador, tá, gente? Se a partir de agora você não se perder, sabendo que tem 5 no início de borda e 5 lá no final, você pode até tirar o marcador, tá? Ele é mais para quem tá iniciando, para não ficar perdido. Então, eu vou devolver ele aqui, tá? Eu não trabalhei esse ponto, ó. Trabalhei só esses 4. Pego os 2 juntos. Devolvo o marcador para cá. Trabalho todos os pontos em meia, porque eu estou no lado direito da peça, e lá no final eu volto pra gente repetir a diminuição, tá? Então, eu estou na segunda carreira com diminuição. A gente vai fazer essa e depois só mais uma, mas eu vou fazer passo a passo com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Estou chegando no final. Vou deixar apenas um pontinho antes do marcador. Vou tirar esse ponto, ó. Eu não faço ele, tá? É só para liberar o marcador. Devolvo ele para outra agulha e coloco o marcador nessa daqui, porque eu vou pegar esses 2 juntos. Então, agora eu tenho 1, 2,
3, 4, 5 pontos de borda. Então, a diminuição, ela tá acontecendo aqui, ó, entre o corpo da blusa e a borda. Viramos lado avesso, sem diminuição, vai trabalhar os pontinhos de borda, normalmente, em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5. Transfere o marcador para essa agulha, fio para frente, trabalha todos os pontos centrais em tricô e eu volto com vocês no início da próxima carreira para a gente fazer a última carreira com diminuição. Essa carreira aqui que a gente tá fazendo, ó, que os pontos centrais são em tricô, você vai respeitar os pontos de borda, tá? Normalmente, lá no final, os 5 pontos em meia para formar a borda, sem diminuição. Finalizei, agora a gente vai fazer a diminuição, olha. Como é que vai ficando bonito, né, gente? O efeito desse fio é maravilhoso. Ele é muito macio. Mesmo com o desenho, misturando aqui com as listras, ó, você vê direitinho o trabalho do ponto fantasia. Então, vamos lá para a última carreira de diminuição. Mesma coisa. Vou fazer os 4 pontinhos de borda. 1, 2, 3, 4... Então, o quinto e o sexto eu vou pegar junto. Então, vou tirar esse pontinho aqui, ó, só para liberar o marcador e devolvo ele para outra agulha. Então, vou trabalhar os dois juntos em meia. Então, agora que eu tenho 5 desse lado, coloco o marcador de volta. Trabalho todos os pontinhos em meia. Volto com vocês no final dessa carreira para a gente fazer a última diminuição. A diminuição aqui é bem leve, tá? Bem suave, mas vai ajudar aqui na nossa cava. Vamos lá, já tô chegando aqui no final da carreira. Eu preciso só de um pontinho para fazer diminuição. Então, esse aqui eu trabalho normalmente. Vou tirar esse ponto da agulha só para liberar o marcador, devolvo ele para a agulha e boto o marcador desse lado de cá, ó. Eu preciso ter 6 pontos aqui, porque 2 eu vou fazer junto. Então, pego aqui esses 2, faço juntos em meia. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como que está a peça. Lembra que lá no início, nós contamos 23 estrelinhas? Agora, se você for contar aí na sua peça, você vai ter 19. Porque uma estrelinha nós transformamos em pontos para a borda, né? Então, elas precisam de 3 pontos para cada estrelinha. Então, eu coloquei 3 pontos a mais em cada borda. E outra estrelinha, nós fizemos aqui a diminuição. Então, aqui ainda tem 21, tá? A partir de agora, que a gente vai voltar para a carreira número 1, porque nós já completamos aqui a quantidade de carreiras para começar, vocês vão perceber que nessa carreira número 1, nós teremos 19 estrelinhas, por causa desses 3 pontos que nós fizemos de diminuição em cada lado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou voltar todos em tricô, pra gente começar a carreira de estrelinha, para conferir as 19 estrelinhas, tá? Então, normalmente aqui, bordinha, não tem mais diminuição, então, a gente não vai mais mexer nos marcadores, ó. 5 de borda, andou aqui, todos os pontos em tricô. Essa carreira que eu tô fazendo aqui é a 8ª da sequência de 8 carreiras. Essa aqui é a última, pra gente começar a fazer as estrelinhas e agora crescendo o comprimento da nossa peça em direção ao pescoço, já trabalhando
o acabamento da cava, tá? Então, aqui todos do centro em tricô e os últimos em borda. Já tô finalizando essa carreirinha aqui, quero começar a outra junto com vocês. Olha lá. Tá vendo a diferença do pontinho de borda? Aproximei aqui para mostrar melhor. Todo o início aqui da nossa peça, a gente tinha 2 pontinhos de borda. A partir de agora, a gente tem 5. Então, ficou bem diferente, né? E a diminuição ficou bem discretinha. Parece que não tem diminuição. Afastei aqui para tentar mostrar a diminuição, mas tem, ó. Ela vai começar a se destacar agora, tá vendo aqui, ó? Vai nascer a diminuição. Então, vamos lá. Carreira de estrelinha, para continuar o desenho do ponto fantasia. Não tem mais diminuição. Então, 5 pontos em meia, formando a nossa borda. Muda o marcador. Agora, eu vou trabalhar as estrelinhas. É nessa carreira que você vai conferir, vai ter um total de 19 estrelinhas. Peguei 3 pontos juntos, uma laçada por dentro, uma por fora, uma por dentro, solto os pontos. A mesma coisa, tá? Vamos até o final. Tô chegando aqui no final e dá certinho, olha, sobraram 3 últimos pontos. Vou puxar a última estrelinha. Então, fica direitinho nossa contagem de pontos. E agora, termino a carreira com 1, 2, 3, 4, 5 pontos de borda. Vamos conferir? Ó. A diminuição, ela é bem suave, mas já aparece, tá vendo? Ó? Já tem uma caidinha aqui do outro lado também. Agora, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 estrelinhas. Agora, a gente vai continuar o ponto fantasia até que tenhamos 8 carreiras das estrelinhas. Até agora, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A partir dessa estrelinha, a gente vai ter sempre 5 pontos de bordas de cada lado. Então, aqui eu vou virar, vou fazer a mesma coisa, olha, avesso do trabalho, todos os pontos aqui centrais em tricô. Para iniciar, 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia para a borda. Passo o marcador para outra agulha, fio para frente e vou tecer todos os pontos em tricô até o final. Agora, eu vou continuar o desenho, eu vou continuar distribuindo a sequência dessas 8 carreiras. A primeira de estrelinha, depois as carreiras onde eu trabalho meia no direito, tricô no avesso, respeitando que eu tenho agora 5 pontos de borda de cada lado, não vamos mais fazer nenhuma diminuição. Você vai fazer todos os pontos. A gente já diminuiu o que tinha que diminuir. E você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô na 5ª linha de estrelinha. Eu volto quando eu estiver lá na 8ª, porque vai ser um tamanho já bacana aí para o nosso colete. Aqui não tem mais nada de diferente, tá, gente? Você vai só continuar ponto de borda, o ponto fantasia, ponto de borda e a gente retorna para a próxima etapa. Terminei a minha peça, vou mostrar para vocês como é que ela tá aqui, ó, bem grandona. Eu tenho 8 carreiras de estrelinhas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nesse intervalo maior, eu fiz 2 carreiras a mais, tá? Só nessa parte aqui, ó. Então, em todos esses intervalos, eu fui fazendo aquelas 8 carreiras e no final, eu fiz uma a mais no direito, todos os pontos em meia, e uma a mais no avesso, todos os pontos em tricô. Vou passar para vocês aqui o tamanho da minha peça. Comprimento até o momento, 46 centímetros. E aqui já dá para vocês verem a entradinha da cava, tá vendo, ó?
Vou passar a largura. Aqui, 48. E nessa parte de cima, 44. Agora, a gente vai tirar os pontos da agulha. Tem várias formas de fazer isso. Você vai fazer da forma que você já tem costume. Então, faço 1,6, o seguinte, 1,6. Aí, jogo esse primeiro por cima do segundo. Vou no próximo, 1,6, e vou jogando um por cima do outro, ó. Assim, você vai fazer o arremate tirando todos os pontos da agulha. Trabalha em 1,6, joga o anterior por cima, 1,6, joga o anterior por cima. Vai fazer até chegar lá no final, até que reste somente um ponto na sua agulha. Cheguei aqui no final, olha, eu tô tirando o último pontinho. Faz aqui 1,6, joga por cima. Agora, a gente vai deixar um pedaço de fio aqui para costurar os ombros. Uns 50 centímetros. Você vai puxar esse pontinho, vai passar o fio aqui dentro, só para não desmanchar o seu trabalho. Então, aqui ficou o acabamento da parte de cima. Agora, a gente vai fazer outra peça exatamente igual, com a mesma quantidade de pontos e carreiras, pra gente fazer a montagem do nosso colete. Aqui nessa parte de cima vai ficar assim mesmo, tá? Retinho, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Tenho aqui as duas peças iguais, tá? Coloquei avesso com avesso, ó, lado direito tá para fora. Só lembrando, gente, que as listras, elas não vão coincidir, tá? Tá vendo, ó? Aqui tá mais azul, aqui tá vermelho. Então, vão ficar iguais na questão de quantidade de carreiras e pontos, mas nas listras não. Deixa eu virar aqui o outro lado para vocês verem, ó. Então, vão formar listas diferentes, aleatórias, isso que é a beleza do fio. Frente e costas são iguais. Então, eu já experimentei, coloquei aqui marcadores para definir o tamanho dos ombros e o tamanho do decote. É importantíssimo que você faça a mesma coisa aí. Amarra pedacinhos de fio, experimenta, coloca por cima da camisa que você vai usar. Esse aqui é um colete para usar com sobreposição, tá? Em cima de uma camisa, a gola vai sair aqui. Então, você ajusta de forma que fique confortável para passar na sua cabeça, que dê para ficar bem embaixo da golinha, tá bom? Eu vou passar as medidas que eu tenho aqui, mas é importante que você experimente, tá bom? De ombro, eu vou fechar 13 centímetros de cada lado, tá, gente? Aqui, ó, sem esticar nem nada, 13 centímetros. E aqui no decote, de um marcador até outro, olha, eu tenho mais ou menos 24 centímetros. Agora, aqui nessa parte da lateral, eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou costurar do momento que começa aqui o acabamento da cava até aonde eu tenho a barra. Essa parte aqui eu não vou costurar, vou deixar aberta, que é opcional, se você quiser, pode fechar tudo. Eu vou deixar aberta porque eu acho que dá um charminho, tá? Eu vou fazer a costura até o início do acabamento da cava. Vou mostrar para vocês aqui, nessa parte de cima, eu deixei um pedaço de fio para costura, com a agulha de tapeçaria, a gente vai fazer uma costura simples aqui. Se você já tem experiência no tricô, quiser fazer uma costura diferente, pode, tá? Então, coloquei o fio na agulha, vou tirar aqui o marcador. Olha, agora eu vou casar os pontos, aqui tem um cordão de correntes, né, do acabamento. Vou pegar uma alcinha de cada lado aqui, ó. Opa, e vou fazer uma costurinha tradicional, simples. Deixa eu só desembolar aqui.
e você vai pegar um pontinho de cada lado. Pode fazer a costura que você já tem costume, tá bom? Vou costurar até o marcador, vou arrematar e vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, com o outro ombro, ó. Eu gosto dessa costura, eu acho que dá um efeito bacana, nem vai aparecer por causa das cores do fio, tá bom? Costura até aqui, arremata com a pontinha que você deixou do outro lado. Costura, faz a mesma coisa. Vai colocar o fio na agulha e vai fechar a lateral também. Então, agora eu volto com a peça pronta para mostrar para vocês. Prontinho, peça finalizada, já arrematei todas as pontas. Olha que delícia, gente. Bem sanfonadinha. Aqui dá para ver direitinho, ó, a lateral com a diminuição da cava. Então, fica bem confortável, veste super bem, tá? Costura dos ombros. Ele tem um decote alto, que é para encaixar embaixo da gola da camisa. Olha aí. E a nossa costura da lateral, deixando aqui os pontinhos de borda de cada lado. Então, frente e costas são iguais em quantidade de carreiras e pontos, mas não no jogo das cores. Vou mostrar para vocês o que sobrou aqui, ó, do terceiro novelo. Então, tem bastante fio. Se você precisar fazer uma peça maior e um pouco mais comprida, você tem material para isso. O fio lúdico deu toda a diferença aqui, deu todo um charme para nossa peça. O ponto fantasia se destaca, tá vendo? Dá para ver direitinho que ele forma uns relevos. É isso aí, compartilha esse vídeo à vontade. Não esquece de deixar aqui o seu like e pode também deixar nos comentários as suas dúvidas. Um beijo e até a próxima aula.